Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Customer Experience, Customer Success e Lean Office. Então, hoje eu estou aqui com a Michele Siqueira e o Ricardo Brandão para contar um pouco para a gente aqui sobre essas metodologias e eu comentar também um pouco mais sobre o Lean Office. Então, apresentando primeiro os nossos convidados e me apresentando aqui, a Michele, que é advogada com pós-graduação em Direito Digital e Tecnologia e que trabalhou muito tempo em diversas empresas com esse foco na área de Customer Success. Então, ela vai ter bastante exemplos e cases para contar para a gente aqui. E hoje ela está como Customer Success Specialist na Print, que é uma plataforma, é uma gráfica que oferece a maioria dos seus serviços online, certo? Isso mesmo, Ti. Eu tô ali como especialista de CS na Print, é uma gráfica online mesmo. E, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho como que tá sendo a trajetória por lá. Acho que a gente vai conseguir trazer vários exemplos práticos aí pro podcast. Muito bom. E o Ricardo, que é administrador com pós-graduação em gestão de projetos, metodologias ágeis e jornada do cliente. Trabalhou muito tempo também em diversas empresas como KPMG, HSBC, PUC, Telefônica, tem uma vasta experiência se aprofundando na parte do Lean também, Lean Six Sigma, e na parte de Customer Experience também. E hoje está como eh, Executive Manager na Mira, né, na parte de Customer Insights, certo? Isso aí, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Com certeza vamos conseguir compartilhar bastante experiência aí, vários cases e falar um pouquinho sobre esse tema que é uma paixão pra gente, né? E eu sou o Thiago Brandão. Bom, vocês já devem ter visto que o sobrenome do Ricardo é igual ao meu, ele, por sinal, é o meu irmão. Que bom. E eu sou o Thiago Brandão, então eu tenho bastante experiência na parte do Lean, né? Então, eu sou cofundador da Accelerate. Hoje eu atuo como diretor de excelência operacional na HTMS Group. E eu vim aqui para contar um pouco para vocês e fazer essa relação com o Lean Office, para trazer essa combinação com o Customer Experience. Mas vamos começar contando, então, o que é, né? O que é o tal do CX e CS, antes da gente falar do Lean Office, tá? Então, vamos lá, Ricardo, você já... Legal. Eu acho que pra gente falar um pouquinho de CX, CS, dá pra gente trazer um pouco o porquê que as empresas adotam esse tipo de Uhum. metodologia, né? Por que é um benefício para as empresas olharem para CX, olharem com mais cuidado para o seu consumidor, para o sucesso do seu consumidor, né? E aliar tudo isso com o Lean Office também. O CX, falando um pouco de CX, né? Basicamente, é uma estratégia que a empresa adota para gerar resultado para o cliente e, consequentemente, para os resultados da empresa, né? Então, trabalhando a experiência do consumidor, olhando para a jornada do consumidor com cuidado para promover as melhores experiências antes, durante e depois da compra, a gente consegue potencializar a receita, né? Seja com novos clientes, então a gente não precisa de dados, existem pesquisas que falam sobre isso, mas não precisa de uma pesquisa para a gente saber que a gente confia muito mais num amigo nosso que indica para a gente uma empresa que ele gostou muito, que ele, né, do que a gente vê uma propaganda, por exemplo. Então esses clientes promotores da marca, eles nos ajudam, enquanto instituição, enquanto empresa, a ter mais clientes, além de gastarem mais. Então tem uma pesquisa da Harvard Review, né, que fala que clientes satisfeitos gastam em média 140% a mais do que clientes que não estão satisfeitos ou têm uma experiência mediana com a empresa. Então, além dessa questão de a gente gerar mais receita, a gente consegue perder menos receita, que daí é um pouquinho do CS, também trabalha muito isso, né? Sim, com certeza. Eu acredito que o CX e o CS eles estão grudados e o Lean Office consequentemente, né? Principalmente o CX e o CS. A gente fala muito da experiência do cliente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do que é a diferença entre CS e CX, mas eu acho importante a gente trazer que, utilizando ali estratégias mesmo de CS junto com a estratégia de CX, né? A gente consegue trazer ótimos resultados, assim, para as empresas. Então, a gente já comentou alguns deles, né? No sentido de
aumentar o ticket médio, principalmente para as empresas que não utilizam SaaS, né? E também que utilizam, ou até mesmo a questão do churn, né? A saída do cliente da empresa, a gente consegue reduzir drasticamente, fazendo aquele estudo de churns, enfim. E diversos outros benefícios, né? A gente pensando no cliente no centro, faz com que a empresa consiga, de fato, estruturar todos os processos dela focando nisso, e isso só vai trazer um ponto positivo ali para o cliente, querendo ou não. E, enfim, acredito que dê para a gente falar um pouquinho do Lean Office, que eu acho que faz total sentido com o CX e CS, né, Ti? Legal. E é legal isso que vocês estão comentando, porque primeiro o principal ponto da empresa é gerar lucro. É assim que ela vai Sim. crescer, é assim que ela vai, mesmo que seja uma empresa que está aí e a empresa tem o seu propósito, né? Cada empresa tem algum propósito que é criar valor às pessoas, à humanidade, ao que seja, mas no final ela só sobrevive com lucro. E quanto mais ela lucrar, mais ela vai poder prosperar. E isso está completamente relacionado ao que vocês falaram, né? Então eu vou ter mais clientes, eu vou aumentar o ticket médio, e isso tudo vai acabar gerando mais lucro, certo? E um ponto que vocês falaram que eu acho muito interessante é da indicação, né? Então, vocês comentaram alguns dados que você vai gerar clientes que vão indicar. E dizem que isso é o melhor marketing, né? O marketing da certeza. indicação, né? Com certeza. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que 92% das pessoas confiam muito mais, Sim. né, num amigo seu indicando uma empresa, do que você vê uma propaganda como um todo, né? O boca a boca é extremamente poderoso nesse sentido, né? Inclusive, tem pessoas que são promotoras da marca num nível que brigam nas redes sociais por, né, vestem a Exatamente. camisa da empresa de fato, né? Mas o bacana é que quando você olha para essa temática de CX, justamente olhando por um ponto que você trouxe de potencializar os lucros da empresa e permeabilidade da missão da empresa, seja qual ela for, né? É muito claro a questão da jornada do cliente e do atendimento. Então, muitos clientes optam por uma empresa por algum motivo, né? Seja o produto, seja algo que se conecta com o seu propósito, mas elas permanecem na empresa pelo atendimento. Então, 2/3 dos consumidores, eles permanecem numa empresa pelo atendimento. Então, não adianta nada você ter um produto que você gosta muito, só que toda vez que você precisa de alguma ajuda, você não é resolutivo, não resolve no primeiro contato, você demora lá 40 minutos para você ficar lá na linha para conseguir resolver. Então, isso fere muito a experiência, né? E a gente acaba mudando. E as empresas acabam pensando muito no produto e não no atendimento, né? Exatamente. Muitas vezes. E é nisso que elas pecam, né? Porque se a gente for considerar, por exemplo, pense num restaurante que você gosta de ir, né? Um restaurante que, enfim, um prato ali é considerável, um preço elevado, né? Por que você continua indo lá, né? Pelo atendimento, pela qualidade ali do alimento, enfim. Por que você tem um iPhone e não tem um Samsung, né? O que tem de diferença ali? Você trouxe essa questão de promover a marca, né? Mas é engraçado como realmente existem pessoas que brigam mesmo, julgam, e tem toda, né, um por trás ali em relação à questão de marca. Mas é bem isso mesmo. Eu acredito que tudo está interligado, né? Principalmente a questão do CS. Um dado bem bacana é que se a empresa ela se preocupar em conseguir reter 5% dos clientes, ela consegue ter um aumento ali no lucro de 25% a 95%. Então, como o Tio comentou aqui, né? A gente visa o lucro, obviamente, e, consequentemente, a gente cria ali uma experiência para o cliente da melhor forma possível. Isso, consequentemente, vai trazer uma lucratividade para a empresa. Então, eu vejo que todo mundo tem gente que fala, CX, CS, a gente não tem dinheiro para investir nisso, né? Porque acho que é para ficar colocando chatbot, enfim, com um fim diverso, né, do esperado. Mas isso tudo só tem a agregar ali para o cliente e também para o objetivo final, né, da empresa, enfim. E me conta pra gente aqui, o que é o tal da diferença entre o CX e o CS ali? O que é a diferença entre os dois? Claro, vamos lá. O CX tem várias vertentes, né? Mas o CX a gente considera como se fosse o guarda-chuva, né? Que ele pensa ali na experiência do cliente, né? Depois o Ricardo pode complementar em relação a isso. E o CS é como se fosse uma pontinha ali desse guarda-chuva, né? Junto com outras áreas também, que a gente vai falar
do UX também, né? Que tem muito a ver com essa parte da experiência do cliente. Então, eles fazem parte do CX. Isso, exatamente. CX e o UX fazem parte ali do CX. Porque o CX, ele analisa a experiência como um todo. Então, ele está se preocupando ali com a visão da marca, desde o momento que o cliente tem o primeiro contato com a marca. Se é um patrocínio, algo nesse sentido. Já o CS, ele foca mais ali no pós-venda, né? A gente consegue estudar aqueles dados ali a partir do pós-venda, mas, claro, a gente pensa ali em conjunto. Mas, basicamente, seria isso, né, Ricardo? Com Sim. você. Legal, muito bom. Não, eu concordo plenamente, assim, eu acho que são habilidades que se complementam, né? Sim. E aí, falando um pouco de CX, até para explicar um pouco sobre o que é o CX, né? A gente tá numa economia que é experiência, a gente fala muito em experiência, né? E pra gente falar sobre isso, é interessante a gente voltar um pouco. Geralmente eu costumo contar essa história, e vocês já escutaram algumas vezes, né? Sobre as relações de consumo. Então, né, e eu sempre dou o exemplo do elemento do café para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, se você morasse lá na época do ano 500 depois de Cristo, e aí a economia é basicamente agrária e tudo mais, se você quisesse tomar café, você tinha que fazer toda uma questão de você plantar o café, beneficiar e tudo mais, ou você produz alguma outra coisa e você troca, né? Faz um escambo para você conseguir um café. Depois que a gente teve a Revolução Industrial e tudo mais, a gente começou a comoditizar os produtos e ter os produtos industrializados. Então, para você tomar um café, basicamente, você vai na prateleira do mercado e você compra um café. Uhum. Só que o que acontece? Você tem 500 tipos de café e você não consegue diferenciar, né? Muitas vezes. Você até tem diferenciação de produto e tudo mais, mas vira uma commodity. Depois a gente veio para a era do serviço, em que para você tomar um café, você não precisa nem fazer café em casa. Você pode ir para uma cafeteria e tomar um café. Só que coloca no Google hoje, qualquer lugar que você more, cafeteria, café. Você vai ter 500 cafés em 2 quadras de distância, né? Então, o que vai diferenciar um do outro? Porque o próprio serviço se tornou algo comoditizado. Uhum. Então, as empresas elas têm buscado muito promover uma experiência. E essa experiência aqui é o diferencial. Então, quando a gente fala de café, a gente dá o exemplo do Starbucks, né? Putz, Starbucks é uma experiência diferente. Você vai lá, tem o próprio cheiro que tem lá dentro, né? Colocam o teu O nome. teu nome, te Errado chamam pelo de nome. propósito, às vezes. Exatamente. Não Então, é verdade? tem toda essa questão. Se você é um conhecedor de café, muitas vezes você até não escolhe ir no Starbucks pelo produto café, não é o melhor café, mas tem toda uma experiência por trás, que chama muita gente. Então, CX é muito sobre você conhecer o teu cliente, você entender para o teu público o que o teu público gosta, o que o teu público quer, quais são as necessidades que você precisa atender, e você pensar, como a própria me comentou muito bem, você pensar em toda a jornada, desde antes de a pessoa conhecer a tua marca até o pós-venda, como que você vai, de fato, desenhar essa experiência do consumidor. E é isso que faz todo esse benefício que a gente está trazendo aqui sobre CX, sobre CS. E o Lean Office vem também para se organizar os processos da empresa para garantir que tudo isso aconteça, né? Muito bom, muito interessante. E assim, eu acho que agora ficou bem mais claro para todo mundo a diferença entre os dois. E aí vem essa relação com o Lean Office, o que é o Lean Office? O Lean Office é uma filosofia de como você gerenciar a empresa, gerando mais valor para o cliente e gerando menos desperdícios, né? Reduzindo custo, reduzindo tempo e você gerando cada vez mais valor. E quando você pensa no cliente, o Lean Office também traz, né? Eu garanti o valor para o cliente. O que ele traz? Ele traz metodologias para alinhar os processos para você conseguir tudo que vocês estão comentando, né? Um maior valor, a melhor experiência para o cliente. Porque se eu tenho lá o Starbucks, né? Se um Starbucks o cara escreve o nome, daí no outro não adiantou nada, Sim. porque eu Exatamente. tenho a diferença, não tenho um padrão. E o Lean Office vem para trazer o padrão, Exatamente. procedimentar, padronizar, organizar, garantir que você vai pedir um café e vai vir rápido, não vai demorar 2 horas. Então, Sim. até isso é um ponto legal de falar também, que é do McDonald's, né? Tem até o filme do McDonald's, que mostra o cara do McDonald's fazendo o desenho no chão, na areia lá, de como ia ser a linha de produção do McDonald's. E é pensando no cliente, é pensando Sim. na jornada do cliente para ele receber o hambúrguer super rápido. E isso é totalmente uma ferramenta do Lean, ou desenhar o layout, ver
ver o tempo, pensar ali em quanto tempo, em quantos hambúrgueres eu vou conseguir entregar por hora, e daí vem essa parte do Lean que faz essa conexão com os outros dois, certo? Com Não, certeza. com certeza. E foi algo até que a gente estava comentando, né? Que o CX e o CS não é nada sem o Lean, né? Porque, querendo ou não, igual como a gente estava comentando, a gente aplica inconscientemente as técnicas de Lean, CX e CS. Por exemplo, a jornada do cliente, que a gente coloca lá a emoção do cliente, os canais que ele se comunica. A gente estava falando com o Tia, ele mencionou, não, tem total uma Uhum. metodologia de Lean Office. A gente só pega um modelo, né, e vai Uhum. aplicando. Então, eu acredito que o Lean faz total sentido com as técnicas e a filosofia, né, do CX e CS, porque sem um processo, a gente não consegue entregar melhor experiência e sucesso para o cliente, né? Então, a gente pode trazer, enfim, daqui a pouco o exemplo da Disney, né? Uhum. Que o Mickey em todas as Disney tem que ter a mesma assinatura, idêntica, não pode sair algo fora dali. Cara, tem que ficar treinando 1000 vezes pra assinar ali. pra trabalhar na Exatamente. Disney. Tem todo um perfil, não é qualquer um que pode ser Mickey. Uhum. Então, assim, eles criaram processos extremamente rigorosos e rígidos no sentido de que eles precisam cumprir aquilo para entregar a melhor experiência para o cliente, né? Nós que vamos lá, Disney, Uhum. enfim, fica lá todo bobo em relação aos brinquedos. Mas eu vejo que tem total relação. E processo, técnica, filosofia, tudo junto, só tem trazer resultados positivos, né? Inclusive, na própria Disney, eles têm um livro que é o Jeito Disney de Encantar os Clientes, Uhum. e que ele fala justamente isso, que a magia da Disney, ela não faz por si só. Ela é um processo de criar magia, que tem Exato. o início, meio e fim. Uhum. Né? Envolve você trabalhar o palco, o backstage, então quem que tá ali, o ator, os atores, o palco, o backstage, né? Quem são as pessoas que estão na linha de frente atendendo o cliente para fazer o show, só que ele não consegue fazer um show se não tiver um palco apropriado, que é todo o ambiente, e o Uhum. backstage, que são os Sim. processos acontecendo por trás, né? Falando acho do que- backstage da Disney, é legal a parte que eles, inclusive, tem um monte de túneis subterrâneos Sim. pra pessoa nem ver o serviço acontecendo, levando Exatamente. comida de um lado pro Uhum. outro e A tal. melhor né? experiência possível, né? É. E aí já é uma pergunta, né? Então, se você, por exemplo, tem uma empresa, como que o backstage é percebido pelo teu cliente, né? Como que a Exatamente. jornada é percebida? Será que ele vê uma bagunça acontecendo ou ele vê as coisas acontecendo de forma fluida, né? Exatamente. Quando eu penso no Lean nas empresas e questão de organização, eu sempre penso na Disney, porque você vai lá, parece um mundo encantado, porque tudo é Uhum. perfeito, o cheiro é Tudo. bom, não tem lixo, é tipo, Não. tudo é completamente perfeito, assim. E eu É. penso, se você conseguir criar essa experiência na tua empresa, com certeza você vai ter um diferencial muito Com grande ali, né? certeza. Uhum. E tem até dados comentando, né? Que empresas que estão que consideram ali o CX, que aplica muito bem o CX, já estão atingindo aí patamares muito grandes, né? Por exemplo, a Amazon a gente pode levar em consideração, Uhum. né? A Apple utiliza muito. Experimentem, né? Entrem lá na URA da Apple para resolver algum problema e veja como que é a voz de locutor daquela URA e como é perfeito, assim. Não tem aquele problema de você clicar em um número e não aparecer a opção que você precisa ou algo nesse sentido. Uhum. Então, é muito bem pensado, muito bem estruturado. E é Uhum. como a gente comenta, né? A gente vê que o CS, CX é o porquê fazer, né? E o Lean Office é como colocar Uhum. isso na prática. E você trouxe um ponto, Mi, e aí eu queria fazer um complemento de uma sigla que a gente não falou aqui ainda, mas casa totalmente com o ponto da URA que você trouxe, Uhum. que é o UX também, Isso. né? Uhum. E muito se fala também sobre o CX, CS e UX também, que também é uma disciplina que está dentro desse guarda-chuva do CX. Quando você olha para CX olhando a jornada como um todo, né? O CS olha muito para como que a gente vai garantir o sucesso do cliente, que ele continue com a empresa, né, utilizando serviços e recompra e tudo mais. E o UX, ele olha ponto a ponto de contato nessa jornada, como que é a usabilidade do usuário ou do cliente, né? A usabilidade do usuário fala muito, porque muito aplicativo, site usa Sim. muito essa questão de UX, né? Mas então, por exemplo, quando você liga para uma URA, toda a lógica por trás da URA, para você facilitar ao máximo a usabilidade para o cliente chegar onde ele quer, é um trabalho de UX. Quando você Mas acessa uma assim- página Mas de um assim, site. explica um pouco para todo mundo o que é uma URA.
Uma URA. Ah, perfeito. Muito bom. É uma unidade de recognição auditiva. É O aquela que é isso? É mensagenzinha. aquela mensagem que você vai clicando os números para você fazer o caminho até você chegar no atendimento. E que agora com inteligência artificial fica cada vez melhor. Mais Com fácil, certeza. Você pode exato. falar, né? Tem N tipos de formas de trabalhar isso. Mas não só na URA. O UX ele é aplicável em qualquer situação. Própria questão da Apple, né? Que tinha no início, hoje em dia não é mais tanto, né? Mas ele falava que com 3 cliques você chega em qualquer coisa que você precisar no iPhone. Uhum. Ou um site, como que você facilita por cores, por posicionamento do botão, como que você facilita para o usuário. Então, Sim. tudo isso é A usabilidade, usabilidade. do produto ali, né? Do serviço. do né? serviço daquele ponto de contato. Porque Uhum. pode ser um produto ou pode ser o atendimento. Você Uhum. facilitar o atendimento, por exemplo. Um ponto que eu acho que pode ficar mais claro, né, para todos aqui, é a questão assim, às vezes, sabe quando você baixa o aplicativo e você quer encontrar alguma coisa e não encontra? Fica aquela, eu acho que aqui, não acho de jeito nenhum. Uhum. Então, é a partir daí que você começa a perceber que aquele aplicativo realmente não é tão ligado ali, querendo ou não, essa parte de UX, né? E é isso que a gente analisa. Tem várias técnicas para utilizar o UX, né? Então, mapa de calor, às vezes, no site, para ver onde que ele vai quando ele tá perdido, para ver onde ele mais clica, qual botão chama mais a atenção dele. Isso é E legal. faz pesquisa também com os clientes. Chama Uhum. aqui e fala, olha, Uhum. vou ficar olhando você mexendo aqui. Uhum. Por que você clicou aqui? Por que você foi ali? Então, assim, unindo tudo que a gente falou aqui, principalmente com o UX, é só a melhor experiência possível para o cliente, né? Porque a gente comentou hoje aqui também sobre a questão do cliente que indica, né? Mas é importante a gente falar do cliente que critica, né? Uhum. Que é muito Uhum. pior do que o cliente que indica e é promotor. Porque ele fala, se eu não me engano, de 7 a 8 vezes, para 7, 8 pessoas de 10, fala mal da sua marca para essas pessoas. E, querendo ou não, isso é um ponto bem crítico e pode começar com problemas aqui de UX, né? Uhum. CX, experiência, É. não teve a melhor experiência em fazer algum pagamento, boleto, algo nesse sentido, e pronto, vai lá no Reclame Aqui, Procon, e assim vai, Justiça. Exatamente. E pior que você pensa, né? Se você tem um serviço ok, você não fala pra ninguém. Exatamente. Se for Sim. muito bom, aí você fala. Às vezes, Às vezes, mas se for muito ruim, aí você fala mesmo. Faz questão, mas eu não vou falar, No né? Instagram, tem- Twitter, Facebook, né? Exatamente. E tem inclusive um indicador que né, hoje norteia boa parte dos trabalhos que a gente acaba fazendo com CX e tal, é o NPS, né? Que é o Uhum. Net Promoter Score. Então, a quantidade líquida de clientes promotores que você tem. Então, o que é isso? Basicamente aquela pergunta que você recebe no celular, qualquer interação que você tem lá, o quanto você indicaria de 0 a 10 para um amigo seu, né? Essa experiência. E aí, o que acontece? A régua é muito alta. Então, o promotor, a gente coloca promotores menos detratores. Promotor é 9 e 10. Aí, você tem ali 7, 8, que são neutros. E 6 para baixo é detrator. 6 para baixo ou 5 para baixo. Agora 5 para baixo. 5 para baixo. 6, 7, 8, né? Isso, neutro. É neutro e 9 e 10 é promotor. Então, o que quer dizer isso? Você pega o total de promotores menos o total de detratores. E aí você chega nesse score. Por que isso? E faz muito sentido, né? Se você, sei lá, você vai ter alguma experiência, nota 6, nota 7, até nota 8, você não vai falar para outra pessoa. Uhum. Só se o negócio é muito bom mesmo. Então, esse indicador é um indicador que a gente consegue medir a experiência do cliente. Ele pode ser feito pela empresa como um todo. Então, quanto você indica a Apple para um amigo? Uhum. Ou por um ponto de contato. Quanto você indica o atendimento, né? Ou, enfim, alguma experiência que você teve. E aí você consegue trabalhar essa visão, né? E é legal isso, e você começa a ter métrica, né? Então você tem as Exatamente. métricas do que você tá melhorando, porque também não adianta você fazer todo o processo, melhorar e ficar, eu acho que melhorou. E não Então, medir, né? não medir, tem que medir. E esse é um ponto também que se relaciona com o Lean ali, porque o Com Lean certeza. traz muito desse ponto de você ter medição, você controlar, você entender o que está acontecendo, para você propor melhoria e você tentar atingir um objetivo mais alto ali, né? Em Com relação a certeza. serviço, em relação a processo e tudo mais. né? Com certeza, eu acredito que até um outro assunto que a gente estava conversando esses dias, né? Sobre a questão de como manter uma área de CX e CS numa empresa, né? Porque às vezes
a gente cria a área de experiência do cliente, ninguém entende o que é. Nem quem trabalha com a gente entende o que é. É normal, né? Uhum. Até a gente explicar, mostrar. E principalmente a linguagem que a gente se comunica com o CEO é totalmente diferente. Isso foi uma dificuldade que eu já tive na minha vida profissional. E hoje eu percebo que para determinado tipo de pessoas, a gente tem que ter uma abordagem diferente. E para CEO, é só questão de OKRs que tenham um resultado positivo, financeiramente positivo. Sim. Não adianta nada, igual a gente estava conversando lá. Uhum. Colocar numa instituição lá de faculdade o caminho inteiro perfeito para o aluno conseguir chegar lá na sala, né? Igual o caso que você comentou. Se não tiver um resultado positivo e trazer lucro de alguma forma para a empresa, né? Então, a gente trazendo esses números, por exemplo, só com essa ação que a gente fez de jornada do cliente, colocar e implementar o onboarding, a gente já conseguiu aqui reduzir possíveis tantos churns, tantos, né, valores aqui. Ou, fazendo estudo aqui de churns dos clientes que saem da empresa, a gente conseguiu reter tanto, mas a gente conseguiu perder tanto, mas já temos plano de ação para resolver isso. Né? Uhum. E não é só, o cliente está feliz, é o CSAT, né? Ou só o NPS, tem que ter todo um conjunto. Todo um conjunto. Então, de métricas, OKRs, KPIs, né? Que tá tudo atrelado justamente com o Lean Office. Porque não tem como a gente melhorar algo sem mensurar e saber quanto que a gente mensurou. É isso aí. E é interessante um ponto que você trouxe dessa questão, você conversar com o CEO e a alta liderança estar Sim. comprando o negócio, né? Algo que vocês que trabalham com o CX e eu que trabalho com o Lean, eu vejo muito assim e isso não tem como, né? Se a alta liderança não comprou a ideia, não vai funcionar. Não, Então, isso é verdade. no Lean, muitas implementações são: primeiro você faz um piloto em uma área pequena e mostra o resultado. E depois você sai expandindo. Eu não sei se com o CX funciona muito assim, mas... Porque assim, se a gente tenta já implementar o Lean na empresa inteira, é só se tem já alguém lá no topo, né? O dono, o CEO, que tem certeza que vai funcionar e já comprou a Sim. ideia e já conhece. Uhum. Porque ele daí, se você começa a tentar aplicar tudo ao mesmo tempo, ele demora até você ver o resultado. Sim. Então, às vezes, é melhor começar com um piloto, mostra o resultado, vai para outro, vai para outro. E daí, uma hora, quando todo mundo entendeu, aí você expande. Só que daí chega uma hora que você tem que expandir, porque você Sim, precisa com da certeza. cultura disso em todo mundo ali. E daí, no Lean, tem lá a metodologia do Kaizen, né? Que é a melhoria contínua, mas são melhorias pequenas que você vai crescendo aos poucos. Isso você vê ao longo de muito tempo, né? Você não consegue ver rápido. Então, às vezes, você tem que fazer uma melhoria rápida e que você mostra o resultado e, ao mesmo tempo, ir trabalhando na cultura por trás. E eu queria que vocês explicassem se no CX é parecido ou é um pouco diferente. Como que vocês enxergam isso? Então, eu vejo que... Risos, né? Exatamente. É exatamente igual, assim. Eu vejo que tudo que você... Né, todas essas ferramentas, metodologias que trabalha também muito cultura, você precisa mostrar e conseguir comprovar o resultado e como você falou, se você não tem uma alta liderança que talvez já teve esse tipo de vivência e sabe que aquilo é um caminho factível, você precisa começar pequeno, né? Uma outra experiência que eu tive com instituição de ensino, até que a minha comentou, que a gente estava conversando, a gente começou exatamente assim. Inclusive, muitas empresas começam a olhar para CX no atendimento, né? Porque é onde a gente tem as maiores dores, né, da empresa e tudo mais. Então, a gente começou justamente dessa forma. A gente começou no atendimento, com foco específico, primeiro projeto, olhando para Reclame Aqui. E aí a gente conseguiu melhorar a nota do Reclame Aqui, assim, 3 meses saiu de não recomendado para quase 8 a nota. E aí o pessoal falou, opa, legal. Já tinha, obviamente, que a própria reitoria já tinha uma vontade de trabalhar e melhorar a experiência do cliente. Já era meta, também, inclusive, do grupo e tudo mais. Mas não tinha investimento, não tinha nenhuma estrutura para isso. A gente começou a trabalhar Reclame Aqui. Depois a gente começou a trabalhar o atendimento como um todo. Aí a gente conseguiu o dinheiro para investir num chatbot. Aí começou a trabalhar no chatbot e começou a melhorar. E aí depois, isso é meio que um curso natural, quando você tem uma empresa que tem uma cultura que não está implementada de processo, de CX, CS e tudo mais, geralmente o foco no CS começa no atendimento, que é o ponto de contato principal com os clientes no dia a dia.
Aí você vai trabalhando e chega um momento que você começa a ganhar corpo, e a gente começou a ganhar corpo dentro da instituição, e que a gente chegou num teto. Então, ó, não dava mais para trabalhar melhorias no Reclame Aqui, porque tinha muitos temas que envolviam outras áreas, por mais que a gente atendesse super bem, se as outras áreas não resolvessem, e continuava tendo problema com o cliente. Tinha muita reclamação e pontos relacionados também à parte de entrega do produto, do serviço. E aí você começa a mostrar para a instituição que CX não é atendimento. Atendimento faz parte, é um ponto de contato muito crucial na maior parte das empresas, mas a jornada, ela compõe a jornada como um todo. Né? No caso de uma instituição de ensino, tem o onboarding, tem toda a jornada de ensino, sistema de avaliação e tudo mais, e tudo isso é CX. Então, geralmente, um dos caminhos, eu acho que é o mais natural é isso, é começar muito pequeno, dentro da área de atendimento, começar a mostrar resultado no atendimento, e chega uma hora que você não consegue reduzir atendimento se você não reduzir os problemas no produto, por exemplo, que os clientes vão continuar reclamando. Aí você começa a expandir a atuação para outras áreas. E aí isso foi justamente o movimento que a gente teve. A gente foi para a área de planejamento estratégico, que daí, depois de uma maturidade maior, fazia todo sentido estar no planejamento estratégico para olhar a instituição como um todo e não só o atendimento, né? Aí você já começa a abranger tudo, né? Exatamente. Perfeito. Trazendo agora um pouquinho essa ideia do CS, né? Tem total relação com o que você trouxe, né? E trazendo um pouco de exemplo prático, assim, lá na Print, a gente implementou a área de CS em 1 mês e pouquinho. Então, a gente realocou lá o pessoal internamente, a gente criou ali a área de CS, porque antes quem fazia essa... tinha carteira de clientes era o próprio comercial, né? Então, daí a gente estruturou lá tudo, essa questão ali do CS. E uma dor, assim, é algo assim, até que uma mentora minha, a Alex Chaves, que eu admiro demais, ela é minha líder hoje, e ela sempre fala que a gente realmente precisa fazer alguma ação que mexa o ponteiro positivamente para a empresa. Por exemplo, se a gente tem 3 ações aqui, e essa aqui é para X, Y, Z, só que só uma vai mexer o ponteiro significativamente e de forma rápida, foca nessa, né? Porque CS, CX é muito isso, a gente tem que mostrar resultado rápido, apesar de que em algumas situações a gente não consegue, né? Principalmente para CS ali. O deadline que a gente fala mínimo é de 1 ano para a gente conseguir entregar um resultado ok, né? Não é do dia para noite, igual a gente fala da cultura. Não é do dia para noite que a gente muda a cultura com o cliente centrado ali na empresa, né? Então, como a gente conversou, eu acho que tem tudo a ver também com a cultura da empresa. Se o CEO, as altas lideranças não têm essa visão do cliente no centro, não vai funcionar, né? Tem Nem empresas... adianta começar. Não. E tentam, mas não funciona. Não funciona, porque é uma decisão top-down. Se o CEO ou os líderes não têm esse pensamento, quem é a área de CS para dizer algo, entendeu? A gente depende deles para... Funciona, né? Mas é assim, pensando nisso, como que é... Você contar 1 ano. Mas qual que é o processo? Como que vocês... O que é as ferramentas que vocês usam ali para conseguir atingir isso? Olha, depende muito ali, né, da empresa, do modelo de negócio e a dor, de fato, do cliente e da empresa, né? Como a gente menciona, assim, o que hoje está afetando mais a empresa? Ah, não estamos conseguindo reter muitos clientes, a taxa de churn está muito alta, né? Ah, então ok, então vamos primeiro fazer uma análise desses clientes que saíram, né? Então a gente faz um estudo, de fato, pode até fazer uma jornada ali de cancelamento para identificar aquela análise cohort também, que a gente verifica em que momento que ele acabou saindo, qual mês ali, se é o 3º, 4º mês, primeiro que ele sai ou não. Então, assim, acredito que depende muito do problema. A gente utiliza técnicas de Lean que a gente nem sabe, né? Que já tem modelos prontos, enfim. Acredito que alinhar os processos internos dentro da empresa, com playbooks, né? Como a gente mencionou, treinamento, principalmente, treinamentos e playbooks e, enfim... andam juntos e processos, né? Eu acredito que só dessa forma a gente vai conseguir alinhar tudo e que tudo saia conforme a gente espera, né? E com bastante treinamento, como a gente falou. A gente vem, eu acho que muito nessa linha, a gente até criou uma como se fosse, não é bem uma metodologia, é um apanhado de ferramentas, né? Utilizando muito Lean Office,
quase que em sua totalidade Sim. ali, pra gente direcionar as pessoas dentro da empresa, na época na PUC e tal, mas justamente nessa linha que a me comentou. Então, primeira coisa, seja uma jornada macro, olhando para um produto como um todo, seja uma entrega específica de um ponto de contato, tipo atendimento, por exemplo, né? Uhum. Então, mas assim, primeiro ponto, você tem que identificar qual que é a necessidade barra dor do cliente, né? O que que você quer atingir enquanto voz do cliente e voz do negócio. E aí tem uma ferramenta, inclusive, que olha muito para isso, né? O VOC-VOB lá do próprio Lean e tudo mais, né? Então, você olha qual que é a voz do cliente, e aí tem algumas formas de você mapear o cliente, fazer uma persona com base em entrevista, entender as dores do cliente e tal. Aí você tem uma visibilidade clara. Então, ó, tem o cliente que está saindo bastante, churn e tal. Não tem um problema, por exemplo, com venda, mas estou tendo um problema que a caixa d'água está com furo, né? Está saindo muito cliente. Então, eu quero trabalhar essa dor aqui, beleza. Então, você conhece a dor do cliente e quais são os objetivos e os indicadores de negócio que você quer atingir para você conseguir mensurar, vender isso dentro da empresa e crescer a visão do CX, né? Depois disso, você precisa mapear qual que é a jornada desse usuário. Então, qual que é o início, meio e fim, né? Seja de um ponto específico no atendimento, que vai ser algo do tipo, ele vai chegar no atendimento, vai para o guichê, vai pegar uma senha, tal, seja um produto como um todo, né? Ele vai conhecer por meio qual que é o tipo de ativação que eu faço para ele conhecer a minha empresa. Depois, qual que é o canal? Ele vai para o site? Ele vai presencial, né? Então, você de fato desenha a jornada mesmo, quais são os pontos de contato que o cliente tem dentro dessa jornada. E, numa visão mais teórica, o ideal, né, seria depois você mensurar cada ponto de contato. Como que está a experiência do cliente no onboard? Como que está na utilização do produto? Como está no atendimento? Putz, o problema está no atendimento. Quando os caras caem no atendimento, eles caem por exemplo, uma caixa preta lá e não conseguem resolver. Aí, beleza. Aí você sabe, você já mapeou a dor, você mapeou a jornada, você sabe onde que você precisa atacar. Como que você vai atacar isso? Aí que vem muito o Lean Office. Porque você olha, putz, eu tenho um problema no atendimento. Então, você tem uma jornada do cliente, que é uma historinha que você está contando. Só que como que os processos acontecem para você conseguir entregar o melhor ponto de contato? Aí vem um Kaizen, por exemplo, para você poder fazer uma melhoria no atendimento. Você entendendo qual que é a dor, se é resolutividade, se é tempo que está demorando muito na fila, aí você trabalha o Lean para você melhorar esse ponto de contato. Então, as duas coisas são completamente conectadas, né? E é interessante porque, assim, elas são conectadas e até a forma de você fazer o processo delas. Porque você me falou, olha, eu vou desenhar a jornada do cliente. Daí eu vou entender qual que é a dor. Depois eu vou pro Lean para entender o processo que tá ruim. E daí você entra num looping igual, porque essa é a dor, o processo tá ruim, por exemplo, o lead time, o tempo total de espera tá muito demorado. Aí você vai começar a fazer um Kaizen, né, que você falou. Que basicamente eu vou pegar o contexto, o que tá ruim, eu faço o mapeamento do estado atual, que é basicamente criar outro fluxograma para entender o processo. Aí eu vou ver ali quais são os desperdícios, vou ver quais são os problemas nesse processo. Entendendo isso, você faz uma análise das causas raiz que estão criando esses problemas, né? Porque não adianta você atacar no sintoma, você tem que atacar na causa. Então, defino ali a causa raiz, daí eu defino um objetivo, desenho como que o processo tem que ser no futuro e crio um plano de ação para implementar. Perfeito. Então, eu vejo que, assim, e como o Lean vem antes, não, o Lean surgiu faz tempo, lá veio o primeiro Lean Manufacturing, que vem lá desde a época do Henry Ford, produção, linha de produção, daí a Toyota criou o sistema Toyota de produção com base nisso, e daí veio evoluindo, isso se transformou no Lean, porque o Lean... Isso a gente não falou no podcast inteiro, né? O que é o Lean? O Lean, Lean em inglês é sem gordura. Então, é um sistema de gerenciamento da empresa enxuto, sem gordura, né? E com essa evolução, veio o Lean Office, que basicamente é pegar o que eles estavam otimizando na produção e aplicar nos processos administrativos para reduzir os tempos e melhorar a qualidade, reduzir desperdício. Isso tudo é muito antigo, né? A evolução vem há mais de 100 anos. E a gente, falando de CX, CS, a gente não ouvia falar isso até
20 anos atrás, eu não sei direito, mas é o meu chute aqui. Uhum. Eu acredito que as próprias metodologias vieram com base nas do Lean e eles se adaptaram para eu conseguir usar pelo menos o mesmo pensamento sistêmico de resolução do problema para melhorar a jornada do cliente, né? Com certeza, eu acredito que faça muito sentido, porque como a gente mencionou, né? A gente conversando, falando sobre Lean Office, eu falei, gente, mas é exatamente o que a gente faz aqui, né? Uhum. Então, com certeza, acredito que a gente tem uma origem muito parecida, porque como a gente mexe com processos, a gente tem que saber como aplicar eles com exatidão, né? Com perfeição. Então, a gente utiliza as técnicas que tem hoje, né? Das ferramentas que você comentou. Tem diversas no mercado, né? Uhum. Então, a questão do Kanban é praxe, não tem nem o que falar. O CRM já tem tudo lá pronto. O estilo de jornada ali, né? Querendo ou não, as colunas ali para ficar mais fácil criar automações, enfim. Então, acredito que essas 3 áreas estão totalmente ligadas, assim, de uma forma que é engraçado a gente falando, ver como são ligadas É de fato, muita né? Com conexão, né? certeza. E com outras, inclusive, outras metodologias, né? Então, o que a gente fala muito é que quando você entende, o importante é você entender o conceito, você saber utilizar uma ferramenta, porque existe um porquê de ter uma ferramenta, um Ishikawa, né? Para você, Uhum. por exemplo, você conseguir pensar em todas as possíveis causas do problema e tal, olhando para processo, para sistema, para pessoas, tudo mais, né? Então, obviamente que tem um porquê de cada ferramenta. Uhum. Mas você não pode ser xiita da metodologia Uhum. de achar que é aquele o caminho que você precisa tomar. né? Isso E aí, é quando bem você conhece, interessante. você combina as metodologias, né? É. Metodologias Sim. ágeis, a gente fala também. Então, a gente fazia Kaizen sprint. Então, a gente faz um Uhum. Kaizen, do Kaizen você define quais as sprints de melhoria no processo Uhum. para você conseguir ajudar com metodologias ágeis na implementação. Então, é outra Uhum. forma de você combinar as metodologias, né? Eu até esses tempos eu tava pensando nisso, assim, porque você tem as metodologias, só que na hora que você entende a sequência lógica e o que você tem que fazer ali dentro das metodologias, você inventa daí depois, né? Ó, o Sim. que você precisa? Eu preciso atingir isso, então como é que eu vou controlar esse processo? Uhum. Eu vou controlar assim e o negócio vai. Até tanto lá na empresa é interessante, porque a gente treinou bastante, muita gente lá nas metodologias do Lean. Aí chega um ponto que às vezes eu vejo assim, nossa, eles criaram um quadro super legal aqui, mas da onde é que veio? É um pensamento de gestão visual, mas não é um Sim. quadro padrão. Não, eles inventaram para Uhum. resolver o problema deles ali. E é Uhum. legal que surge daí. Então você começa a poder elaborar e criar para atender o teu caso específico, né? Nossa, eu acho incrível, assim, você estava falando e faz total sentido. E acredito que é muito forte, um dos motivos de eu gostar tanto da minha área, assim, é que a gente tem uma liberdade de inovação e criatividade muito grande. Verdade. Muito grande, assim, por exemplo, alguém traz o problema para nós e não, dá para fazer isso e aquilo. Daí alguém, não, isso, não, realmente, tá, e junta e se É torna bem igual isso. aquele fluxo. Uhum. Então, eu acho que essa criatividade e o trabalho em equipe é o que mais faz dar certo, assim, sabe? Uhum. Ouvir o cliente principalmente, né? Ter aquela escutativa, enfim, conversar com... Deixa ele falar, deixa ele falar. Hoje, tive um lá que deixei ele falar, porque realmente ele tava com alguns problemas. E a melhor coisa, ele falou tanta coisa que eu falei, gente... Podcast é a reunião, entendeu? Deixa essa reunião aqui. Então, eu acredito que é isso, assim. E essas metodologias ágeis também, da mesma forma, porque a gente utiliza o visual, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Uhum. Tem até estudos falando que, às vezes, quando a gente vai ler algum livro, a gente tem que ler 3, 4 vezes o mesmo parágrafo, e se tiver tudo visual num gráfico, pronto, você entende em 3 segundos. Uhum. Então, utilizar isso para incentivar a inovação, a criatividade e a resolução de problemas com base nisso é incrível, incrível. Uhum. E junta de novo os 3 temas que a gente está falando aqui, né? Uhum. Legal. E Ricardo, a gente já falou sobre isso, mas eu queria que você contasse a história daquele hotel. Ai, Ah, muito legal, bom. legal. No Eu tava teu pensando livro. nisso, inclusive, porque a gente falou bastante sobre metodologia, só que a Mi falou um ponto extremamente importante, que é a cultura. Sim. E não dá para você pensar que você vai conseguir
definir processos para tudo que vai acontecer na empresa todos os dias. De uma forma De uma linda e que não forma vai ter linda problema que- nenhum. Exatamente. Então sempre vai acontecer um caminho infeliz ali que você vai ter que trabalhar em cima, né? E trabalhar em cima vem muito cultura, né? Então, antes de falar, eu vou falar do hotel, mas a própria Disney, por exemplo, a gente já falou um pouco da Disney, ela tem alguns padrões de qualidade que tem, inclusive, uma ordem de prioridade. Então, para a pessoa que está no parque, que precisa fazer um atendimento, enfim, fazer um atendimento não, né? Tá ali para interagir com os convidados do parque, eles chamam de convidados, né? Você tem, primeiro, segurança, depois, cortesia, depois, dar o show, encantamento e depois, eficiência. Então, e é isso que a pessoa tem que pensar quando ela vai ter qualquer tipo de interação com qualquer pessoa do parque. Então, primeiro, é segurança. A pessoa está num parque de diversão, de férias, se ela cair e se machucar, acabou, né? Depois, você precisa ter cortesia, você precisa atender a necessidade daquela pessoa. E aí, com a oportunidade, se ela estiver segura e com a necessidade atendida, você dá o show. Tem, inclusive, um vídeo que fala justamente, que mostra isso acontecendo na Disney. Uma criança cai no chão e tem um boneco vestido do Lilo, Stitch lá, e daí ele olha a criança, daí a criança levanta. Daí ele vê que ela tá bem, é segurança. Aí ele vai lá e abraça ela, pra ela não chorar. Que ela tá quase indo chorar, ele abraça ela pra ela ficar bem. Depois que ela tá bem e tudo mais, daí ele dá uma pulseirinha pra ela, daí é um encantamento, né? Então, mas você talvez não tenha um processo pra quando a criança cai no chão do parque, né? E é a mesma Mas coisa a Disney tem. A Disney tem. E esse hotel também. E esse hotel né? também. E é o Marriott, que ele tem lá Agora eu não sei exatamente qual que é o hotel, né? Qual que é a sede deles lá nos Estados Unidos. Mas tem uma história que... Em qual livro que tá essa história mesmo? É o The Power of Moments. É um livro muito legal, depois a gente pode falar sobre ele, que fala justamente sobre você criar momentos de pico na experiência do teu cliente. E o quanto isso é importante. Porque são esses momentos que a gente se lembra depois, né? Mas aí, o que acontece? A criança, ela esqueceu o ursinho dela lá. E quem tem filho sabe que se a criança tem um boneco preferido e aquele boneco some, não tem nenhum outro que possa consolar, né? Então, eles mandaram uma carta pro hotel, ou mandaram um e-mail falando que a criança tinha perdido o boneco lá e tudo mais. E eles falaram, não, nós encontramos e mandaram pra casa deles o ursinho lá. Aí veio o ursinho numa caixa, quando eles abriram tinha uma carta e um monte de foto, falando assim, olha, eu fiquei um pouquinho mais, porque as férias estavam muito boas, então eu aproveitei para me divertir. Aí, a pessoa que pegou o ursinho, tirou foto do ursinho na piscina, tomando um suco do lado da piscina, no quarto, com a cama gigante lá. E aí, isso daí foi algo que você não consegue criar um processo. Mas quando você tem a experiência enraizada nas pessoas... A cultura, Isso, né? é a cultura isso acontece, mesmo, isso brota, né? É a criatividade ali da pessoa, né? Isso é cultura, né? Muito bom. E o outro hotel? Tem uma história do outro do hotel. picolé, lembra? Ah, é verdade. Eu achei que você queria falar desse do... Não, mas eu queria falar desse. Agora tem mais um. O outro é o Magic Castle Hotel, lá em Los Angeles. Que fala, inclusive, nesse livro também, do Power of Moments, né? Que, basicamente, esse livro, ele fala que... e ele faz vários estudos, ele mostra esses estudos no livro, é muito legal. Que a gente se lembra das experiências de pico que a gente tem. Basicamente, o que a gente se lembra no longo prazo é aquilo que a gente teve um pico, seja um pico positivo ou negativo. E, geralmente, as experiências mais importantes e que a gente se lembra acontecem em períodos de transição. Início, fim, ou alguma conquista. Então, por exemplo, você se lembra dos acontecimentos da tua vida, da faculdade. Putz, você vai se lembrar da formatura, primeiro dia de aula, talvez... dos momentos que você se ferrou lá em alguma prova, ou algum momento muito legal de celebração com os amigos no churrasco. Então, você acaba reduzindo o tempo e se lembrando só dessas experiências de pico. E o que acontece ali no meio do caminho, no livro, ele fala, não importa tanto, né? E aí tem esse hotel, que é um hotel bem mediano, assim, lá em Los Angeles. E aí ele tem um atendimento bacana, assim, é um hotel legal, mas é bem simples. Só que ele é um dos hotéis mais bem avaliados no TripAdvisor de todos. E aí, por quê? Por alguns motivos. Quando você tá na piscina, tem um telefone vermelho que você pega o telefone e é a Popsicle Hotline, que é
É a linha do picolé. Aí você pede o picolé do sabor que você quiser, vem um cara com uma bandeja de prata entregar o picolé pra você na piscina. E sem custo. Sem custo Quer dizer, nenhum. já tá embutido na diária, mas sem sem custo. Mas esse tipo de experiência, e quando você vai ver as avaliações, as pessoas falam, não, Galera, tem snacks de não, graça, picolé de graça. Então, isso faz com que esse hotel seja criar um hotel... o pico, né? Exatamente. Legal, porque hoje em dia tá tão difícil, né? Até pra viajar, a gente não tem que pagar água daqui a pouco, né? E a passagem continua aumentando. Pagar Exatamente. água, pagar o lanchinho. Antes, gente, eu lembro que tinha, nossa, uns pratos, assim, almoço executivo. Talher de metal. Talher de metal e não de plástico, Exatamente. gente. Agora tá, sim, pra dar uma castanha, é castanha ou castanha, né? Se quer castanha, água, refri, daí tem que pagar a parte também. É. Nem Vinho, tudo nossa. a experiência do cliente tá melhorando em alguns É porque daí lugares. tem a questão do preço, né? Aí você Principalmente tem- essa questão da pandemia, né? E tudo mais. É Mas verdade. assim, gostaria de um mimo, né? Uma comidinha a mais ali seria sempre um picolé, né? Mas esse ponto dos picos é interessante, né? Porque em vários lugares eu acho que é pensado nisso, né? Por exemplo, no show. Você sempre vai num show, ele começa numa música boa. Ele Sim. termina numa música boa. E daí no meio ele pode tocar as que não são tão boas e não fizeram tanto sucesso, né? É. Mas criar esse momento de pico. Eu até, quando eu dou treinamento, eu sempre tento começar bem. Uhum, Você faz uma dinâmica, alguma coisa legal. E termina bem. uhum. E daí a parte chata de teoria você bota no meio. Mas porque o cara vai começar animado e no final ele sai animado. Daí o Uhum. treinamento foi bom. Uhum. E claro que as dinâmicas fazem, né, a pessoa lembrar e assimilar e Sim. tudo mais. Uhum. Mas você conseguir criar os momentos de pico, eu vejo que é uma coisa muito importante para o cara gostar e querer avaliar bem e gostar realmente do serviço Uhum. que ele recebeu. E utilizar, né, querendo ou não, de todos os sentidos, né? Então, trazer emoção ali pro treinamento. Teve um treinamento que eu fiz, gente, que eu chorei. Não, sério. O cara, ele utilizou PNL, né, Programação Neurolinguística, Uhum. para dar o treinamento. Ele estava falando sobre a parte comercial, enfim, mas dele começou, fecha os olhos, né? Imagine que você está conquistando seu sonho, que não sei o quê. E eu lembro até hoje, foi engraçado. Daí Uhum. quando todo mundo abriu o olho, assim, todo mundo chorando e tal, se acabando. E você Chora. lembra até hoje, ó. E eu lembro até Então, hoje, porque foi um exatamente. momento de pico e o quê? Utilizou a maioria dos meus sentidos. A questão da visão, né? Mais sensorial, enfim, de eu imaginar uma conquista, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, acho que juntando tudo isso é a própria experiência do cliente, sucesso do cliente, Uhum. né? Com a aplicação, né, do como, com o Lean Office. Uhum. Então, faz total sentido. Tem um caso que a gente fez na empresa de telefonia que eu atuei, foi bem legal e muito, assim, um exemplo, né, de como que isso funciona na prática. A gente tinha um dos produtos do B2B lá, que era de cloud, que era para implementar, na verdade, assim, era um dos produtos de cloud do B2B, que tinha um alto tempo de implantação. Só que era um produto relativamente simples, eram máquinas virtuais, servidores virtuais que as empresas contratavam. E aí demorava 99 dias em média para implementar. E assim, um cancelamento de vendas nas alturas, assim, né? A pessoa implantava, 2 meses depois não implantou ainda, contratava, não implantou, cancelavam. Sim. E aí chamaram a gente para fazer um Kaizen. Mas basicamente o principal foco foi melhorar a experiência do cliente, né? E aí o que a gente fez? A gente mapeou os processos. Só de mapear o processo, só de entender o fluxo, a gente já viu que se você somasse o SLA das áreas, dava mais de... O SLA que passava para o cliente era 12 dias. Se você somasse o SLA das áreas, já passava o dobro disso. Então, era impossível de conseguir atender, né? Uhum. Então, a gente oferecia algo, mas ninguém foi ver que, de fato, o tempo de cada área já dobrava o tempo que a gente oferecia. Uhum. E a gente fez um Kaizen, mapeou o processo, colocou todo mundo na sala, aí descobriu um monte de coisa, assim, o pessoal precisava de uma informação para tramitar o contrato que o pessoal não pedia, mas não pedia porque não sabia, porque era um Uhum. campo a mais no formulário lá no pré-vendas para conseguir a informação. E aí fez um Kaizen, 3 meses depois diminuiu para 14 dias a média, de 99 para 14. De Caramba. 99. E aí, com o tempo, em um ano, a gente mensurou 42% a menos de cancelamento de venda, o que deu uma receita só. gigantesca a mais. Uhum. Então, basicamente, é isso. Não foge muito do que a gente falou, né? Ter um problema bem identificado, um objetivo bem identificado com o indicador, Exatamente. e aí você focar os esforços ali
com as ferramentas necessárias para você resolver o problema. Então, para resumir, assim, você vai pegar, você vai entender o que o cliente quer, qual que é o valor do cliente, você vai mapear a experiência. Mapeei a experiência, eu vou entender qual que é o problema no processo, ou como posso melhorar o processo. Aí eu vou criar ali, usando metodologias do Lean, entender os problemas, reduzir os problemas. Fiz isso, garanti um processo melhor. Aí eu vou pensar nos picos e como criar picos ali de experiência para o cara lembrar da parte boa e esquecer a parte ruim. Perfeito. Não, mas E- faz todo sentido. E no final você tá realmente aplicando todas as metodologias para resolver o que o cliente quer. Com isso aí. certeza. Por exemplo, lá na jornada do cliente, que a gente tem os marcos de sucesso, né? Que é justamente isso. O que a gente quer entregar de valor para o cliente? Em que momento que a gente quer entregar isso? Aqui, aqui, aqui. Ah, então aqui a gente tem que entregar, assim, algo que seja absurdo para o cliente, que é justamente esses picos, todas essas técnicas que a gente mencionou, que confesso que eu não sabia que tinha tanta ligação assim, né? Engraçado a gente falar. Uhum. Porque às vezes a gente, né, tá ali no dia a dia aplicando, mas já é um estudo muito antigo que, querendo ou não, tem um porquê de ser daquela forma, né? Então, isso é bem bacana, juntar ali as áreas em relação a isso. Tudo com foco no cliente, com foco na empresa, foco em resolver problemas, porque esse é um ponto, né? Esse é um ponto que eu tava até discutindo no curso ali essa semana. Que todo mundo acha que entrou na área de CSCX, gente, é lindo. É falar com o cliente, bom dia, ele tá bem humorado, entendeu? Não tem problema, todos os fluxos estão perfeitos. E, gente, é totalmente ao contrário. Risos, né? Risos. RS, que é agora no momento. Exatamente. Porque o ideal é a gente trabalhar com a jornada do insucesso para tentar resolver. Então, assim, o CS, CX, muito mais o CS que fica ali no pós-venda, é o dia inteiro resolvendo pepino. Uhum. Pepino, gente, a gente chega à reunião, isso e aquilo, tem elogio nosso, dá graças a Deus, mas é sempre ali, ó. E sempre focando ali na melhoria contínua, com a aplicação de processo que faça com que aquele problema tenha um plano de ação, né? E acredito que o Lean é a mesma coisa, porque quem que vai contratar o Lean se não tem algum problema, né? Então, acredito que... E para implementar isso, gente, eu fico com... É muita Dó. resistência, né? É. E é interessante, porque daí a gente conta a história, parece tudo muito lindo. Vai fazer isso, você vai melhorar o Esse resultado. aqui vai, né? Mas quando você tá lá no meio, é um caos. Nossa. Né? Exatamente. Dá É um novo briga, projeto. Exatamente. Vamos economizar tanto. Expectativa, realidade, né? E a mudança cultural é muito difícil, né? Então, Demais. mesmo Demais. as pessoas não entendem. E qualquer mudança de processo gera desconforto, porque todo mundo já fazia de um jeito. É mais fácil continuar fazendo do Sim. mesmo jeito. Então, isso gera desconforto. Sim. E aí que vem essa parte de cultura, e mudar, Resistência, e né? resistência. E daí tem que trazer as técnicas de vencer a resistência, né? Tentar criar alguns agentes de mudança, você mostrar bem claro o propósito, mostrar O qual que é o porquê. risco de não mudar Exato. e mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar com aquilo, né? Porque às vezes a pessoa Sim. fala, não, mas é o benefício aqui, a empresa vai ganhar mais. Não Aham. interessa, a pessoa quer saber o que é... Vai o resolver que pra tem, ela. O que o vai que melhorar no meu dia a resolver. dia, né? O que vai melhorar no dia a dia Sim. da pessoa, do colaborador. É Sim. isso que ele quer saber ali para poder comprar a ideia e te Sim. ajudar. Né? Com Com certeza. Muito bem. Então, acho que a gente conseguiu fazer um resumo bem geral. Deu para falar bastante coisa sobre as 3 ferramentas. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Para quem quiser saber mais sobre tudo isso, né? Dá para nos seguir nas redes sociais. A gente vai colocar os links aqui com os nomes, né? Do LinkedIn, Instagram, aqui embaixo. Sigam o Accelerate também. Então, se vocês precisarem da ajuda em qualquer um desses pontos que a gente está falando, vocês podem conversar com a gente. A gente está aqui para ajudar. E é isso. Então, obrigado por esse podcast. Foi muito bom. Eu aprendi muito com vocês aqui hoje. E muito bem. Muito Legal. bom. Agradeço aí, Ti. Agradeço a todos aí que viram aí o podcast e estamos à disposição. Legal, obrigado, Thiago. Aprendi muito também, foi bem bacana. Foi mais um papo nosso, né? Foi bem legal. Obrigadão. Obrigado. Muito bom.